Rutger Hauer foi, durante os anos 80, um dos vilões mais carismáticos e inesquecíveis de Hollywood. Com Blade Runner, o caçador de androides, A Morte Pede Carona e O Feitiço de Áquila, o ator holandês parecia destinado a se tornar uma superestrela internacional. Sua interpretação do replicante Roy Batty criou um dos momentos mais icônicos da história do cinema, um monólogo que ainda é considerado uma das cenas mais poderosas já filmadas. Mas de repente, depois de dominar o cinema de gênero dos anos 80, Rutger praticamente sumiu das grandes produções de Hollywood. O que aconteceu de verdade com Rutger Hauer? Por que o ator que entregou Lágrimas na Chuva acabou em filmes de baixo orçamento durante décadas? E como ele se tornou uma lenda cult venerada por gerações? É isso que vamos descobrir agora. Rutger Olsen Hauer nasceu em 23 de janeiro de 1944 em Breukelen, na Holanda, durante a ocupação alemã. Seus pais eram atores que dirigiam uma escola de atuação em Amsterdã. Aos 15 anos, rebelde e inquieto, largou a escola para trabalhar como marinheiro, mas o daltonismo interrompeu essa carreira. Ele voltou, trabalhou como eletricista e carpinteiro e, finalmente, se formou na Academia de Teatro de Amsterdã em 1967. Em 1969, o diretor Paul Verhoeven o escolheu para estrelar Floris, uma série de TV holandesa sobre um cavaleiro medieval que se tornou um fenômeno nacional. Era o começo de uma parceria que definiria a carreira de ambos. Mas foi em 1973 que tudo mudou para sempre. Verhoeven o escolheu para estrelar Delícias Turcas, um drama romântico sexualmente explícito que se tornou o filme holandês de maior bilheteria da história. 25% da população da Holanda assistiu ao filme. Foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e, em 1999, foi votado como o melhor filme holandês do século. Rutger Hauer tinha se tornado a maior estrela do seu país. Durante os anos seguintes, Rutger consolidou seu status com O Pranto de uma Mulher em 1975 e, especialmente, O Soldado de Laranja em 1977, um drama sobre a resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial, que ganhou o prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles de melhor filme estrangeiro. Em 1980, ele estreou Spatters, outra parceria com Verhoeven. Hollywood finalmente tinha notado o ator holandês com os intensos olhos azuis. Em 1981, Rutger fez sua estreia americana ao lado de Sylvester Stallone, em Os Falcões da Noite, interpretando um terrorista psicopata chamado Wolfgar. Sua presença física imponente e sua capacidade de projetar ameaça fizeram os executivos de Hollywood prestarem atenção. Mas ninguém estava preparado para o que viria. Em 1982, chegou o papel que definiria toda a sua carreira e o imortalizaria na história do cinema. Roy Batty em Blade Runner, O Caçador de Androides, de Ridley Scott. Nessa obra-prima de ficção científica, Rutger interpretava o líder de um grupo de replicantes, androides projetados para trabalhos perigosos que escaparam e buscam desesperadamente estender suas vidas artificialmente limitadas a apenas 4 anos. Roy Batty era ao mesmo tempo o vilão e o personagem mais humano do filme. Violento, mas filosófico. Assustador, mas profundamente trágico. Nas mãos de outro ator, o personagem poderia ter sido um simples antagonista. Rutger o transformou numa reflexão sobre a mortalidade e o significado da existência. E então chegou a cena que mudou tudo. Na noite anterior à filmagem do monólogo final de Roy Batty, Rutger achou que o roteiro original estava longo e elaborado demais. Ele editou o discurso drasticamente, mantendo apenas 2 linhas sobre naves de ataque em chamas e raio C brilhando na escuridão perto do portão de Tannhäuser. Depois acrescentou sua própria linha final. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. É hora de morrer. Quando terminaram de filmar, a equipe aplaudiu e alguns choraram. O crítico Mark Rowlands chamaria isso mais tarde de
talvez o solilóquio de morte mais comovente da história do cinema. Essa improvisação de Rutger Hauer se tornou um dos momentos mais citados e analisados da sétima arte. Mas aqui está a ironia. Blade Runner foi um fracasso comercial na estreia. Com um orçamento de 30 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 41 milhões, ofuscado por E.T. o Extraterrestre, de Steven Spielberg, que dominava as bilheterias. No entanto, ao longo dos anos, Blade Runner se transformou num clássico cult que influenciou todo o gênero de ficção científica que veio depois. Depois de Blade Runner, Rutger parecia destinado ao estrelato de primeira linha. Em 1985, ele estreou O Feitiço de Áquila, Lady Hawke, ao lado de Michelle Pfeiffer, um romance medieval fantástico dirigido por Richard Donner. Também trabalhou novamente com Verhoeven em Conquista Sangrenta, Flesh by Blood, seu primeiro filme em inglês. Nesse mesmo ano, no auge da fama, Rutger chegou a ser considerado para o papel principal de Robocop, mas Verhoeven determinou que seu físico era grande demais para se mover confortavelmente dentro do traje do personagem. Em 1986 chegou A Morte Pede Carona, The Hitcher, onde Rutger interpretava um caroneiro misterioso e psicopata que aterroriza um jovem motorista. Sua atuação foi tão perturbadora e magnética que se tornou outro papel cult, provando sua capacidade única de criar vilões fascinantes. Em 1987, Rutger ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante, pelo papel no telefilme Fuga de Sobibor, onde interpretava o oficial soviético que liderou a única revolta bem-sucedida num campo de extermínio nazista. Era prova de que seu talento ia muito além dos vilões de gênero. Mas foi justamente nesse momento que tudo começou a mudar. Apesar do seu talento inegável e da sua presença magnética na tela, Hollywood nunca soube exatamente o que fazer com Rutger Hauer. Ele era europeu demais para os papéis de herói americano tradicional, mas quando interpretava vilões era tão marcante que ofuscava os protagonistas. Os filmes onde ele era o herói, como O Feitiço de Áquila ou Fúria Cega em 1989, não alcançavam o sucesso comercial esperado. Os filmes onde ele era o vilão funcionavam melhor, mas o limitavam a um tipo só. A partir dos anos 90, Rutger começou a aparecer cada vez mais em produções de baixo orçamento. Filmes como O Segundo da Morte, Split Second, em 1992, Omega Doom, em 1996, e dezenas de títulos que iam direto para vídeo se tornaram sua nova normalidade. O ator que tinha entregue um dos monólogos mais poderosos do cinema estava estrelando filmes que a maioria do público nunca veria. Curiosamente, durante esse mesmo período, Rutger ficou famoso no Reino Unido por uma série de comerciais da Guinness, onde aparecia vestido de preto. Os comerciais se tornaram icônicos, embora Rutger tenha admitido publicamente que não gostava de cerveja e tinha que cuspi-la depois de cada tomada. A realidade era que Rutger tinha tomado uma decisão consciente. Em entrevistas, ele explicou que desde o começo da carreira rejeitava a maioria dos papéis que não o interessavam artisticamente. Raramente aceitava um papel só por dinheiro. Essa filosofia, admirável do ponto de vista artístico, o afastou das grandes produções comerciais de Hollywood. Também pesou o fato de que a Holanda produzia muito poucos filmes por ano. Se eu tivesse ficado lá, teria me esgotado, explicou Rutger. Mas Hollywood tinha suas próprias regras, e os atores europeus com sotaques difíceis de classificar enfrentavam limitações constantes. Nos anos 2000, Rutger encontrou uma espécie de renascimento através de papéis coadjuvantes em filmes de grande porte. Em 2005, ele apareceu em Batman Begins como William Earl, o vilão corporativo que Bruce Wayne descobre controlando as empresas Wayne. No mesmo ano, teve um papel marcante em Sin City, a Cidade do Pecado. Eram papéis pequenos, mas o colocavam novamente diante de plateias enormes. Em 2011, aos 67 anos, ele estrelou O Mendigo com uma Espingarda, um filme de exploração inspirado num trailer falso de Grindhouse.
Era exatamente o tipo de projeto que a Hollywood tradicional nunca lhe ofereceria, mas que permitia a ele fazer o que amava: atuar sem restrições comerciais. Nesse mesmo ano, ele voltou ao cinema holandês com O Sequestro de Heineken, interpretando o magnata da cerveja Fred Heineken. Por essa atuação, ganhou o prêmio Rembrandt de melhor ator, o equivalente holandês do People's Choice Awards. Era um retorno triunfal ao seu país natal. Em 2013, Rutger se juntou ao elenco de True Blood, da HBO, como Niall Brigant, uma criatura sobrenatural com conexões profundas com a protagonista Suki. O papel o apresentou a uma nova geração de espectadores que talvez não conhecesse Blade Runner. Fora da atuação, Rutger fundou a Rutger Hauer Starfish Association para conscientização sobre a AIDS e foi um ambientalista dedicado. Em 2013, foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Leão holandês. Em 2007, publicou sua autobiografia chamada All Those Moments, uma referência direta ao monólogo que o imortalizou. Rutger foi casado 2 vezes. Com sua primeira esposa teve sua única filha, Aisha Hauer, que também se tornou atriz. Desde 1968, estava com Inek Tenkate, com quem se casou em 1985. Em 19 de julho de 2019, Rutger Hauer faleceu em sua casa na Holanda após uma breve doença. Tinha 75 anos. No obituário, sua família citou as últimas linhas do monólogo de Roy Batty. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. A história de Rutger Hauer é fascinante justamente porque desafia as narrativas tradicionais de Hollywood. Não houve escândalos, não houve quedas dramáticas, não houve redenções espetaculares. Houve algo mais complexo, um ator extraordinariamente talentoso que nunca se encaixou perfeitamente no sistema de Hollywood, que escolheu a integridade artística em vez da fama comercial, e que, apesar de décadas em filmes de baixo orçamento, conseguiu criar um legado cultural que poucos atores da sua geração podem igualar. Blade Runner continua sendo estudado, analisado e venerado mais de 4 décadas depois da estreia. O monólogo das lágrimas na chuva foi citado em incontáveis filmes, séries, videogames e obras literárias. Quando David Bowie mandou flores para o funeral do seu meio-irmão, em 1985, o bilhete citava o discurso de Roy Batty. Em 1999, o público holandês elegeu Rutger Hauer como o melhor ator holandês do século. Não foi apenas reconhecimento a uma carreira, mas a um artista que nunca comprometeu sua visão, mesmo quando isso significou se afastar dos holofotes de Hollywood. A verdade sobre Rutger Hauer é que ele não desapareceu de Hollywood de verdade. Simplesmente escolheu um caminho diferente, um que priorizava projetos que o interessavam em vez daqueles que lhe dariam maior visibilidade. Seu legado não se mede em bilheterias ou prêmios convencionais, mas em momentos cinematográficos que se tornaram parte do DNA cultural da nossa era. E bem, essa foi a história completa de Rutger Hauer, o homem que improvisou um dos monólogos mais poderosos do cinema e escolheu a autenticidade artística em vez da fama convencional. Uma lição sobre o verdadeiro significado de legado em Hollywood. O que você acha das escolhas de carreira do Rutger Hauer? Você acredita que Hollywood desperdiçou o talento dele? Qual é o seu filme favorito do ator holandês? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o like e se inscrever para mais histórias fascinantes sobre as carreiras de Hollywood. Nos vemos no próximo vídeo.